Você chega, a música está alta, luzes, vozes, movimento por todos os lados. No começo parece normal. Alguém te cumprimenta, você responde, sorri, entra na conversa. Mais gente chega. As vozes começam a se misturar. De repente existem várias conversas acontecendo ao mesmo tempo. Alguém fala do seu lado esquerdo. Outra pessoa ri atrás de você. Uma terceira tenta te contar uma história. Você tenta acompanhar tudo, mas alguns minutos passam e algo muda por dentro. A mente começa a cansar primeiro. Não é tédio, é saturação. Você continua ali, mas começa a observar mais do que participar. Seu corpo fica mais quieto. Seu olhar procura um canto da sala. Um pouco de silêncio. E surge um pensamento discreto. Eu gosto dessas pessoas. Então por que eu quero ir embora? Você tenta ignorar. Volta para a conversa. Faz mais um comentário. Mas a sensação continua crescendo. Não é medo, não é raiva, é cansaço social. Como se seu cérebro estivesse tentando processar estímulo demais ao mesmo tempo. E aí aparece uma dúvida que muita gente nunca diz em voz alta. Será que eu não gosto de pessoas? Ou será que eu só não gosto de multidão? Muita gente interpreta essa sensação da forma mais dura possível. Eu sou antissocial. Eu não gosto de gente. Eu sou estranho. Mas quando você olha com mais atenção, a história não é bem assim. Você consegue passar horas conversando com alguém de confiança. Gosta de conversas profundas. Gosta de ouvir histórias. Às vezes até se anima quando encontra um amigo para um café ou uma caminhada. Então, o problema talvez nunca tenha sido pessoas. O problema aparece quando o ambiente muda, quando o espaço fica cheio, quando existem muitas vozes ao mesmo tempo, quando o cérebro precisa acompanhar vários estímulos sociais acontecendo juntos. A cultura brasileira valoriza presença, energia social. Ambientes cheios são vistos como diversão. Ser comunicativo é visto como virtude. Então, quando você começa a se sentir drenado nesses lugares, a conclusão parece óbvia. Algo deve estar errado com você. Mas talvez a interpretação esteja equivocada. Talvez você não esteja rejeitando pessoas. Talvez esteja reagindo à quantidade de estímulo social ao seu redor. E isso muda completamente a forma de olhar para o problema. Porque gostar de pessoas e se sentir esgotado em multidões não são coisas contraditórias. Existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Multidão não é apenas gente. Multidão é estímulo. Vozes ao mesmo tempo. Expressões para interpretar, conversas cruzadas, movimento constante, barulho, música, luz, energia social acontecendo o tempo todo. O cérebro não percebe apenas pessoas. Ele tenta processar tudo isso ao mesmo tempo. A psicologia explica que alguns sistemas nervosos são mais sensíveis a estímulos sociais. Isso não significa timidez. Também não significa necessariamente ansiedade. Significa que o seu cérebro registra mais informação do ambiente. Enquanto algumas pessoas sentem energia em ambientes cheios, outras sentem saturação mental. O sistema nervoso reage assim. Quando existe estímulo demais, ele começa a reduzir participação para economizar energia. Você fala menos, observa mais, procura espaço. Não porque você odeia pessoas, mas porque seu cérebro está tentando diminuir o volume do mundo ao redor. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido por que eu não gosto de gente? Talvez a pergunta correta seja outra. Quanto estímulo social o meu sistema nervoso consegue processar antes de começar a se proteger? Quando o ambiente está cheio, seu sistema nervoso trabalha muito mais do que parece. Cada rosto exige leitura. Cada tom de voz carrega informação. Cada conversa exige atenção, resposta, adaptação. A mente tenta acompanhar tudo ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, isso é energia. Para outras, é esforço mental constante. Pesquisas em desenvolvimento emocional indicam que algumas pessoas crescem aprendendo a ler o ambiente com muita precisão. Percebem microexpressões, mudanças de humor, climas sociais. Isso pode vir de uma sensibilidade natural ou de experiências antigas em que entender o ambiente era importante para se sentir seguro. Com o tempo, o cérebro se torna muito eficiente em observar. Mas existe um custo. Quanto mais sinais sociais você processa,
mais energia mental isso exige. Em um grupo pequeno, isso é confortável. Existe pausa. Existe silêncio entre as falas. Em uma multidão, não. O estímulo não para. Então, seu sistema nervoso faz algo inteligente. Ele reduz sua participação para reduzir a carga. Você fala menos. Se afasta um pouco. Procura ar. Isso não é rejeição. É regulação. Mas quando você não entende esse processo, pode passar anos acreditando que existe algo errado com a forma como você se relaciona. Agora, existe um ponto delicado aqui. Nem todo desconforto com multidão significa apenas sensibilidade ao estímulo. Às vezes, existe outra camada acontecendo. Existe uma diferença entre proteger sua energia e evitar exposição social. Proteger sua energia é fácil de reconhecer depois. Você sai de um ambiente cheio, vai para um lugar mais calmo, o corpo relaxa, a mente desacelera, existe alívio sem culpa. Evitação é um pouco diferente. Ela também traz alívio imediato, mas depois aparece uma sensação estranha de encolhimento, como se você tivesse evitado algo que gostaria de conseguir viver com mais naturalidade. A psicologia explica que o cérebro aprende rápido quando algo reduz tensão. Se sair cedo diminui o desconforto, ele registra isso como solução. Na próxima vez, ativa o mesmo impulso ainda mais cedo. E pouco a pouco sua tolerância social começa a diminuir. O que antes era apenas multidão, começa a incluir qualquer encontro. Então, a pergunta importante não é apenas "eu gosto de multidões?" A pergunta é outra. Eu estou protegendo minha energia? Ou estou começando a limitar minha vida social sem perceber? Agora, vale fazer uma pausa. Pensa nos momentos em que você realmente se sente bem socialmente. Talvez seja uma conversa longa com alguém de confiança. Talvez um jantar com poucas pessoas. Talvez uma caminhada com um amigo. Nesses momentos você não quer ir embora. A conversa flui. O tempo passa rápido. Agora pensa no outro cenário. Ambiente cheio, muitas vozes, muita energia social acontecendo ao mesmo tempo. O que aparece primeiro? Cansaço mental? Vontade de silêncio? Ou preocupação com como você está sendo percebido? Essa diferença é importante. Quando o desconforto vem do excesso de estímulo, o corpo pede redução de ambiente. Quando vem do medo de julgamento, o corpo pede proteção da imagem. São experiências diferentes, e muita gente passa anos confundindo as duas. Então pergunta com honestidade: eu realmente não gosto de pessoas? Ou apenas funciono melhor em ambientes onde meu sistema nervoso consegue respirar? Talvez você nunca tenha odiado pessoas. Talvez tenha passado muito tempo tentando funcionar em ambientes que não respeitam como seu sistema nervoso trabalha. Quando o ambiente está cheio demais, seu cérebro não está sendo difícil. Ele está tentando regular estímulo. Ele está tentando manter equilíbrio. Mas quando você não entende isso, começa a criar uma história sobre si mesmo. Eu sou antissocial. Eu não gosto de gente. Eu não sei conviver. Mas quando observa melhor, percebe outra coisa. Você gosta de pessoas. Você gosta de conexão. Você gosta de conversar de verdade. O que te esgota não é presença humana. É excesso de estímulo social acontecendo ao mesmo tempo. E entender essa diferença muda muita coisa. Porque se o problema nunca foi pessoas, talvez a solução não seja se isolar. Talvez seja aprender a criar ambientes sociais que respeitem como sua mente funciona. E isso levanta uma pergunta importante. Quando você se sente esgotado socialmente, isso é sua personalidade? Ou é seu sistema nervoso reagindo a ambientes que simplesmente são intensos demais? No próximo vídeo, vamos explorar exatamente isso. A diferença entre introversão real e sobrecarga social do cérebro. Porque muita gente acredita que tem um tipo de personalidade, quando na verdade está apenas tentando sobreviver a estímulos demais.